Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz de Deus esteja com todos. Nós estamos aqui numa comunhão de pensamentos, vivendo ainda o planeta de expiações e provas. Nós estamos na transição planetária, mas ainda estamos na regência do planeta de expiações e provas. E essa regência, ela tem uma característica. Os habitantes do planeta, somos todos nós, espíritos que aqui aportamos para fazermos a nossa evolução, todos nós temos dificuldades no trato com o outro, com a natureza, com as sociedades, com as coisas, dificuldades na relação conosco, o eu comigo mesmo, o si mesmo. Então, essas dificuldades, elas mostram o quanto nós temos experimentado no ensaio e no erro para evoluir dentro do quadro da ignorância em que estivemos fazendo estágios milenares, até que começaram a surgir as luzes da compreensão. Um certo estado de consciência. Nós vamos nos dando conta de que, efetivamente, a vida ela não é uma só. Nenhum corpo de carne é definitivo, fundamental. É um acessório da evolução. A própria matéria é um instrumento de evolução e o espírito, então, começa a surgir no horizonte de nossas vidas como sendo algo a ser investido, investimento, né? E aí surge nessa consciência, como toda luz que se faz, a percepção da quantidade de coisas que deixamos no passado, acumuladas, e que muitas vezes não demos conta e fomos vivendo, tentando evoluir na experimentação e no erro, as colheitas que temos no presente e também a semeadura necessária para que o porvir seja melhor, já que compreendemos nesse estágio da nossa vida, pelo menos aqueles que estão imbuídos por aquilo que Allan Kardec chama de o laboratório da evolução do espírito nos dois planos da vida, nós começamos a perceber que a evolução de colheita do futuro, esse processo, é um processo de presentificação, de realizações de vida relacional, de qualidade de pensamento, não tentando se enganar, nem enganar ninguém, procurando viver uma vida idônea. Essa concepção, esse modo de ser no mundo, é uma madureza espiritual. Então, passada a infância da humanidade, passada a adolescência da nossa humanidade, eis que surge para todos nós a responsabilidade. Então, o passado, o presente e o futuro, desenhando para todos nós uma visão diferenciada das pessoas que ainda não se compreendem espíritos encarnados no mundo. Se acham seres bioquímicos, e alguns até consideram que, na verdade, a máquina fisiológica ela é única, e nós somos, na verdade, meramente um ser bioquímico. Então, os hormônios são realmente, para eles, a questão fundamental. A vida, a alegria, a tristeza, tudo é decorrente do hormônio, daquilo que faz a máquina biológica funcionar a contento ou não. Eis que todos desencarnam e todos entram em relação com a realidade espiritual
que são. A pessoa pode não acreditar que existe vírus, e há quem, por incrível que pareça, não acredite que exista um vírus. Está aí a virulência tomando conta aí do mundo. Tem gente que não acredita nisso ou naquilo, mas é só uma questão de tempo, porque a realidade ela vem, e ela vem soberana, insofismável, na relação com o plano espiritual. Quando a gente compulsa os livros psicografados por Ivone Pereira, notadamente aquele que é editado pela FEB, Memórias de um Suicida, nós vamos vendo lá um punhado de espíritos portugueses e espanhóis, que é uma colônia espiritual acima de Portugal e Espanha, onde o Camilo Castelo Branco, poeta português, suicidou-se com um tiro no ouvido e depois de padecimentos atrozes, sem compreender bem, porque ele era um homem, um cético, materialista, ateu, quando ele se vê no plano espiritual e vê uma organização esplêndida no plano espiritual de recuperação de suicidas, ele fica abismado e vem narrar, através da médium, a sua experiência dramática na recuperação perispiritual, na conscientização do seu estado e daquilo que ele fez consigo mesmo na reparação das suas faltas. E mais, toda aquela turma com que ele conviveu no processo de capacitação no plano espiritual, onde ele foi recolhido, foi trabalhado para o processo reencarnatório junto com os outros, ele viu um a um reencarnando e as sequelas perispirituais, todas elas marcadas no corpo pela ação do suicídio. E ele começa a ter medo de reencarnar. E lá no plano espiritual ele queria mais, ele queria aprender a aplicar passe, ele se identificou com o movimento espírita, ele conheceu o Chico Xavier, ele conheceu os médiuns brasileiros, o movimento espírita brasileiro e português também. Ele falou, eu quero trabalhar no espiritismo, ou no Brasil ou em Portugal. Ele havia ficado cego, não aguentou a expiação, suicidou-se, agravou a sua dívida. E ele, então, sabe que lá na alta esfera tem um centro de capacitação de trabalhadores para o movimento espírita no mundo, não é só no Brasil. E ele quer entrar. E disseram assim, ô Gajo, diga lá. Você é um passageiro clandestino aqui. Você tem que voltar para a Terra. Você precisa olhar para baixo, tem que voltar, porque você está com uma dívida. Você tem que reparar a sua falta. Ninguém sobe ao monte sem resgatar o vale. É o que a espiritualidade diz o tempo todo. Então, nós estamos aí diante do nosso tema, reparação das faltas. E logo que eu preparei esse tema, eu pensei assim, nossa, de cara apareceu Mateus capítulo 5, versículo 25, onde Jesus disse, concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Não deixe essa coisa passar, porque isso vai virar uma relação perigosa na próxima encarnação. Vai precisar reparar isso. Então, à luz da doutrina espírita, com compreensão que o Espiritismo nos traz, nós precisamos pegar a reparação das faltas e examinar o que é reparação e o que é falta, que para nós tem uma conotação. Mas nem todos pensam reparação assim. Por exemplo, há uma pessoa jurídica, uma reparação moral. Reparação moral é uma espécie, um olhar jurídico, né? Na questão da medicina, na patologia da pele, há uma reparação tecidual, onde quem está fazendo lá a cicatrização e a regeneração de um tecido que teve perda celular, uma necrose, uma inflamação, um traumatismo, precisam restituir ou reparar o tecido. E a finalidade é restabelecer a integridade morfofuncional daquele braço, daquela perna, daquela pele, daquele órgão, etc. Então, precisa
reparar removendo o tecido necrosado, por exemplo. Precisa regenerar, cicatrizar. Então, nós temos aí sinônimos de falta, né? A falta pode ser vista, por exemplo, como ausência, a inexistência, a supressão, a omissão. A falta pode ser vista também como carência. Está na falta, né? Privação, necessidade, insuficiência, escassez. A falta também pode ser vista como um erro, cometer um engano, uma incorreção. E para os religiosos, notadamente os católicos, né, que falam muito em pecado, a ofensa, delito, culpa, no sentido da religiosidade, né? E pode ser visto também a falta como infração, transgressão, violação, desobediência. E uma falha também é uma falta, uma imperfeição, uma deficiência, uma mácula, um desvio, um vício. E a palavra restauração, restaurar, reparar, reparem, reparação, é o restabelecimento de uma integridade. Pode ser uma integridade consciencial, por exemplo, como a gente faz no consultório de psicologia, como se faz no atendimento fraterno, a pessoa que chega envolvido com quadros de obsessão espiritual, por exemplo, e propõe uma regeneração. Então, uma pessoa vai ter feito uma transgressão consigo mesmo, pode ter feito com alguém, pode atuar contra uma pessoa próxima, contra a própria sociedade, contra a natureza, contra as coisas. As pessoas se utilizam mal, por exemplo, do dinheiro, transgride a economia fazendo loucuras com o dinheiro, ou sendo sovina, ele lida mal com o dinheiro. Então, a questão dele está lá ligada à questão do dinheiro. E muitas vezes o dinheiro funciona como moeda de troca afetiva, como chantagem, muitas vezes, né? Então, nós precisamos pensar na questão da regeneração. Quando é que essa reparação é difícil ou não é fácil, né? É quando nós permanecemos, prestem bem atenção aí nesse detalhe, né? Quando nós permanecemos na hora da reparação, quando nos damos conta de alguma coisa não está legal, não está bom, quando nós permanecemos no sintoma como instrumento de equilíbrio. Eu posso dar um exemplo que é muito utilizado na psicologia existencial. Por exemplo, a pessoa sentou na mesa, uma mesa clássica, vou falar uma mesa do tempo antigo, não é do meu tempo não, tá, gente? É um chipandeio, né? Chipandeio, aquela coisa que veio lá do avô, da avó, veio a mãe, legou, o pai, e você inadvertidamente sentou na mesa e quebrou o pé da mesa. Então, a gente pergunta assim, meu Deus, quebrou o pé da mesa, chipandeio, aquele pé todo cheio de sinuosidades, etc. A pessoa, então, ela pode ter duas atitudes. Ou ela conserta o pé da mesa, chama alguém especialista para restaurar, para reparar, para ficar a mesa de novo, ou ele pega e põe um monte de tijolos, por exemplo, mantém a mesa ali equilibrada e pode ele chegar e dizer assim, bota uma toalha bem comprida, uma toalha que vá até o chão, ninguém vai ver, vou encobrir, o pé quebrado está lá. A mesa chipandeio está quebrada lá, mas está funcionando, porque eu preciso funcionar a mesa, eu estou sem dinheiro. A gente dá uma série de desculpas. Então, claro, as pessoas começam a reclamar, tem gente que tropeça, ele mesmo, machuca a perna, e todo mundo em casa fala assim, oh, quando é que vai consertar esse pé de mesa? E a gente fica com um sintoma como instrumento de equilíbrio, por quê? Porque lidar com o pé da mesa vai lembrar, eu sentei na mesa, olha aí, eu sentei na mesa, vou ter que ir à cena em que eu fui causal daquele... Estou citando aqui um exemplo, né? Eu vou ter que gastar dinheiro com aquilo, eu vou ter que enfrentar
guardar das devidas proporções. Vocês já verificaram que a perna da mesa chipandeio, substituída por um tijolo, pode ser muita coisa que a gente vive na vida, em que é duro entrar em contato, a gente faz um arremedo. A gente põe no passado e diz assim, eu não quero nem pensar nisso, põe uma toalha por cima para encobrir. É preciso entrar em contato com a transgressão, porque não há reparação se você não entrar em contato com aquilo que está ali com o pé quebrado em você. Então, nós espíritas sabemos, desde a questão número 1 do Livro dos Espíritos, não é? Que é Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Nós temos uma regência plena da lei de Deus. Essa regência é uma lei existente, no sempre em funcionamento em todo o universo. Toda criatura tem em si a lei de Deus registrada na consciência. Todos nós sabemos disso. As coisas, aquilo que não é ser espiritual, em evolução, as coisas estão regidas por uma lei também, pela lei de Deus. Então não há como enganar a lei. Você pode botar um pano em cima, esconder, botar tijolo no lugar do pé quebrado, mas mais cedo ou mais tarde, você vai precisar se defrontar com o pé quebrado da mesa. Ora, então, nós precisamos ter um olhar muito criterioso. Nós somos espíritas, né? Kardec, lá no Céu e Inferno, lá na primeira parte, no capítulo 7, no item 16, ele diz o seguinte, ele escreve assim, que é necessário arrependimento, expiação e reparação. Diz ele, são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. Então, vamos entender arrependimento, expiação e reparação. Lá na questão 764 do Livro dos Espíritos, nós temos o registro sobre a pena de talião. Que a gente logo lembra, quando fala em reparação, lembra logo da pena de talião. E lá nessa questão 764, a pergunta de Kardec vem de uma maneira muito sutil, muito interessante essa pergunta. Olha só. Quem matou com a espada, disse Jesus, pela espada perecerá. Isso é Kardec perguntando. Essas palavras não consagram a pena de talião e assim a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Os espíritos respondem a Kardec. A pena de talião é a justiça de Deus. Ela é justa. É Deus quem a aplica. Todo aquele que está em curso corrompeu a lei na sua própria consciência, né? Todos vós sofreis essa pena a cada instante, ou nessa existência ou na outra. Aquele que foi a causa do sofrimento para o seu semelhante, continuam os espíritos dizendo, virá a achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito o outro sofrer. Este é o sentido das palavras de Jesus. Então, olha só, os Espíritos dando um sentido para aquilo que foi falado há 2000 anos, né? Mas vocês se lembram que Jesus disse a Pedro, quando Pedro puxou a espada, né, para cortar a orelha lá do guarda que ia prendê-lo? Pedro, guarda a espada. Porque todo aquele que matar com a espada perecerá sob a espada. Agora, essa pena, essa palavra que vai parecer tão pesada, precisa ser observada também com uma outra lei, que é o amor cobre a multidão de pecados. Está na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, no versículo 8. Que interessante, né? Que nós estamos vendo aí que muitas pessoas,
podem alterar o mapa das consequências, mesmo que tenha feito delitos no passado, preste bem atenção nisso, ajudando, amando, fazendo o bem. Isso Divaldo Franco falou, inclusive, numa frase, numa das palestras dele, ele disse assim: o bem que fazemos anula o mal que fizemos. Esse anula aí, cuidado, né? Atenua. Quando a gente está bem melhor para lidar com aquela prova, com aquela expiação, a gente então vai passando pelas experiências de tal maneira que a consciência se sinta livre, né? Então, à luz do Espiritismo, a palavra reparação das faltas consiste, falta, o que é? Ações, faltas são ações internas ou externas que contrariam a lei de Deus. E reparação é uma necessidade espiritual de conserto. Está na lei, do lado de fora ou do lado de dentro, em qualquer tempo. Aí é que está a noção da reencarnação. Porque para que o espírito possa reparar suas faltas no tempo, nas reencarnações sucessivas, será necessário que ele esteja com proveitosos reencontros com objetos de suas faltas. E quem são os objetos de suas faltas? Pessoas, os lugares, as sociedades, as coisas. Então, uma pessoa que estraga a floresta amazônica para ganhar dinheiro, tira o oxigênio do mundo, pessoas que se locupletam com a guerra, fazem, inclusive, movimentações políticas para que haja guerra, para vender seu produto, um produto nocivo, um míssil, por exemplo. Essa pessoa se compromete muito com as florestas, com as cidades. Pessoas que têm comprometimento com a língua, por exemplo, a espada embainhada na boca, estragou a vida de muita gente. E como tem hoje, através da mídia, isso, né? Ele, além de vir com problemas de dislalia, decorrente aí do quadro culposo do espírito, ele vai precisar, com a língua dele, corrigir. Vai ser orador espírita, gente. Vai ser esclarecedor de espírito na mesa mediúnica. Vai ser professor. Vai trabalhar. A vida vai levando ele para esse campo de restauração. O magnetismo mantém os elos vivos do devedor com o credor. Eu me esqueci, eu não quero nem saber mais. Não quero saber, não. Se você cometeu alguma coisa contra alguém, reconcilie-te com o teu adversário enquanto é dia, enquanto está aqui encarnado com ele, depois vai ser mais difícil. Então, vice-versa aí, devedor, credor, credor, devedor. Em todos os tempos, até que totalmente tudo esteja dissolvido. Dívida contraída, mágoas, ódios, desejos de vingança, remorsos, culpas, deixam marcas. E são marcas que, além de deixarem no corpo as suas sequelas, deixam também liames, campos magnéticos de atração. Aí aquele filho problema, aquele companheiro de trabalho, aquele chefe difícil de conviver, as autoridades políticas que a gente convive, dando vergonha para todo mundo, do mundo inteiro isso, gente. Então, algumas reparações ocorrem na própria existência da pessoa, pode ocorrer no tempo, em qualquer época. Pode demorar até século para acontecer. Vou lembrar uma coisa, o pessoal mais assim antigo do movimento espírita sabe que Chico Xavier psicografou uma mensagem de Humberto de Campos no livro Crônicas do Além Túmulo, um nome horroroso. Eu me lembro bem desse livro quando ele nasceu, aí, quando ele saiu. Crônicas de Além Túmulo. O Humberto de Campos Espírito fala de um incêndio que ocorreu num circo que funcionava em Niterói. Era chamado Circo Norte-Americano. Morreram queimados, pisoteados, para animais, leões e bichos, todos ali misturados. Foram uma coisa horrorosa, quase não sobrou ninguém.
no ano de 177. Gente, 2000 anos antes, tá? No ano de 177, um grupo de pessoas trabalhou, fez uma promoção para atrair público espetacular, extremamente e profundamente deprimente. Queimaram mais de 1000 crianças, mulheres e homens cristãos. E aquela população toda ali em volta, assistindo aquele espetáculo dantesco. Morreram queimados, os animais, os leões ali devorando as pessoas queimadas. Isso aconteceu nas Gálias, numa região da França, na época do Império Romano. Levou 2000 anos. Vamos relembrar de Elias. Elias foi um sacerdote, um profeta, na verdade, né? Um médium, profeta. E a Jezabel era a esposa do rei de Israel. Ali já existia o Deus único, a implantação do Deus único. As coisas já estavam caminhando quando ela deixou que os sacerdotes de Baal penetrassem o terreno judaico e constituíssem aquelas práticas. Só para dar ideia para vocês que práticas eram essas do Baal, vou dar só um exemplo. Tinha outras coisas terríveis. O filho primogênito, o filho mais velho, teria que ser sacrificado para aplacar a ira dos deuses. Só para você ter uma ideia, o que é isso? Que a Acabe, que era o rei, tinha uma esposa chamada Jezabel. Então Elias botou todos aqueles sacerdotes ali do Baal ali do lado, colocou umas pedras, olhou para o céu, um fenômeno de efeito físico fantástico, uma época petrolífera, né? Hoje a gente sabe que é petrolífera, e veio uma descarga elétrica, explodiu tudo aquilo, pegou tudo fogo ali. A população que assistiu aquilo ficou abismada. E ele disse: nosso Deus é único, mas tem mais poder do que todos esses deuses, porque eles são politeístas. Bom, podia ter parado por aí, né? Mas não. O que Elias fez, gente? Mandou degolar todos os sacerdotes de Baal. Não precisava, né? Mas ele teve que fugir, porque Acabe, impulsionado lá por Jezabel, tentou matá-lo, ele teve que fugir, teve que se esconder. Ele vivia no deserto, comendo mel, gafanhoto, e mais tarde reencarna como João Batista, que vivia também no deserto, comendo mel e gafanhoto. Gafanhoto era um tipo de alimentação, tinha proteína na... Vejam, João Batista passou pela degola. E foram quase 800 anos entre um e outro. Eu fico cá pensando, meu Deus, para que Elias foi fazer isso, né, gente? Então, 874 anos antes de Cristo, né? Se vocês quiserem detalhes sobre penas futuras, gozos futuros, a questão 990 a 1002 do Livro dos Espíritos nos dá uma panorâmica desse assunto. Né? Então, como eu disse lá antes, Allan Kardec nos traz uma noção exata no céu e inferno. Na primeira parte, no capítulo 7, o Código Penal da Vida Futura, no item 16, que o arrependimento, a expiação e a reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e das suas consequências. Já falei isso lá atrás. Então, é preciso que a gente possa... Isso é necessário, que a gente possa compreender que não há mudança se não houver fastio do mal. O que é o fastio? As pessoas que têm problema de engordar, engordam sempre e fazem regime, elas sabem, colesterol alto, elas dizem sempre assim: eu vou parar de comer chocolate.
Não são chocolatras, não, é porque chocolate tem muita gordura, a pessoa engorda fácil e o colesterol vai alto e tal. Então, segunda-feira, vocês sabem que segunda-feira é sempre o dia de começar um regime, né? Toda segunda recomeça o regime. Se não houver o fastio, vai ficar comendo chocolate, vai ficar enganando a si mesmo e vai engordar e o colesterol cada vez mais alto. É uma espécie de arrependimento que é diferente da culpa, do remorso. A culpa e o remorso tem uma carga pesada que está pedindo, é uma pessoa que está num lugar da vitimação pedindo o algoz, constituindo o algoz. Não, arrependimento é dinâmico, é positivo. Simão Pedro arrependeu-se, foi adiante. Judas deixou o remorso instaurar, suicidou-se. Olha a diferença. Então, nós precisamos aí entender esse arrependimento. Só uma pequena digressão lá da obra básica do Evangelho, porque Kardec usou o termo arrependimento, mas muitas traduções não respeitaram. Inclusive, é importante que a gente possa compreender que, mesmo no Evangelho, também não se compreende o arrependimento. Vamos ver. A palavra repentant, é a palavra francesa, que vem da palavra repentance. É uma dor que se experimenta pelos erros cometidos e que leva a uma mudança de atitude para uma conversão, uma conversão. É um arrependimento do erro, que consistisse em voltar, retornar a alinhar-se com a lei de Deus. Mas o catolicismo, os católicos, lá na Vulgata, fizeram traduções do repentance, por exemplo, que é arrependimento, pela palavra penitência, que é penitência, que está no Novo Testamento. Mas não é não, gente. Penitência é um sacramento católico. É uma atitude ritualística, mas que não traz qualquer transformação moral profunda. Então não vamos confundir arrependimento com penitência, porque penitência está pedindo uma constituição de surrar o corpo, como se o corpo fosse causal da questão, né? Então, olha só, na visão espírita, eu estou aqui falando com espíritas, falando com os companheiros de doutrina espírita, e digo, olha, na visão espírita, o bem é tudo que é conforme à lei de Deus. E o mal é tudo o que desta, a lei de Deus, se afasta. A pessoa fica estacionária. Então, a pessoa pode fazer um bem, não é? Fazer o bem, estando de acordo com os conformes da lei de Deus que está impressa na consciência. E ele se sente infringindo essa lei, então ele entra em eclipse, entra em depressão, alguma coisa não funciona bem. Tudo isso que eu acabei de falar agora está no Livro dos Espíritos, na questão 630. Então, olha só, nós temos necessidade de reparação das nossas faltas, e essa reparação ela vai precisar acontecer. Quanto mais conscientes nós estivermos no trabalho do bem, no aprimoramento de nós mesmos, na consciência do que está fazendo, melhor, não é? Nós temos o sofrimento do espírito na vida espiritual, no plano espiritual. Nós sabemos, lá no item 300, no último item do Código Penal da Vida Futura, eu citei para vocês, o capítulo 7º do Céu e Inferno, é o Código Penal da Vida Futura. Tem 33 códigos. O 33º diz uma coisa interessante. É bom ler lá todo o código, mas olha só. O sofrimento está vinculado à imperfeição. Nós somos espíritos imperfeitos. Todos nós não somos perfeitos. Toda imperfeição e toda falta que dela decorre traz consigo uma necessidade de reparação, claro. O homem, podendo se desfazer dessas imperfeições pelo efeito da sua vontade, ele pode poupar a si mesmo os males que dela decorrem e assegurar sua felicidade futura. Se é assim, e assim é,
Por que que a gente, mesmo nós espíritas, por que que a gente reincide em erros, em coisas que a gente sabe que não faz bem, que não fazem bem nem a nós, nem a ninguém, né? É para a gente pensar isso, né? O quinto item do Código Penal da Futura diz assim: nós estamos diante do seguinte, foi criada a figura do inferno, né? O inferno, justamente, o homem e a sua consciência se degladiando, não é um lugar, não é um lugar. O umbral que se fala tanto é onde os espíritos preferem estar provisoriamente, de lá eles vão sair, vão para a reencarnação ou vão fazer mudanças. O André Luiz andou pelo umbral, hoje é um benfeitor. Então, cada um sofre pelo seu próprio mal. Então, nós temos aí o céu e o inferno nos dando essa condição. Lá no céu e inferno também nós temos, na segunda parte, no capítulo 4, no céu e inferno, o famoso caso da Lisbeth. Não sei se os companheiros mais antigos do Tarefeiro se lembram. Nós fizemos uma dramatização num dos nossos mergulhos, onde o caso da Lisbeth foi representado. Eu lembro como fosse hoje, né? Então, lá está dito assim: o arrependimento é inútil quando apenas produzido pelo sofrimento. Preste atenção, porque esse não é o pensamento católico. Cuidado. Nós somos espíritas, compreendemos que não é só sofrer, é preciso reparar, arrepender e reparar. É um arrependimento profícuo, que ele precisa dar frutos de mudança. E um desejo ardente de reparação. É isso que diz o céu e o inferno. O caso da Lisbeth mostra isso. Então, qual seria a consequência do arrependimento na vida espiritual? Olha só, o espírito já desembarca lá consciente, arrependido. Opa! Não é aquela pessoa que fez penitência um minuto antes de desencarnar, pagou lá pesado para ganhar um lugar no céu, como se fosse um loteamento. Não é isso. Isso está na questão 991, Livro dos Espíritos. O desejo de uma nova encarnação para se aprimorar. Essa é a consequência. O espírito compreende as suas imperfeições, que são aquelas que o impedem de ser feliz. Nós temos impedimentos para a nossa felicidade por causa das nossas coisas erradas. A gente somos imperfeitos, né? E aí o espírito que está nesse arrependimento, ele anseia por uma nova experiência para reparar suas faltas. E quando a pessoa repara na própria vida, isso também é uma questão cogitada na questão 992 do Livro dos Espíritos, logo depois daquela anterior. Já é, segundo os Espíritos, um começo de progresso. Nessa própria vida, começar a reparar o passado, meu Deus do céu, é uma questão importantíssima, importantíssima. Se houver tempo para reparar as faltas, vamos lá, né? E se a consciência aponta algum erro, alguma coisa que aconteceu, é sempre bom melhorar-se, né? Então vamos olhar assim como é que se processam essas reparações, né? Provas e expiações são mecanismos evolutivos. E uma vida só é insuficiente para que o espírito possa adquirir todo o bem de que ele precisa, resgatar todas as suas faltas. Imagina as quantas encarnações. Lá em Céu e Inferno, Kardec desenvolve isso no capítulo 3º, no item 9. Vale a pena ver lá com muito carinho como é que o nosso codificador trabalha isso, né? Na questão 843 do Livro dos Espíritos, para nos auxiliar na evolução, vejam o que é que os Espíritos dizem. Nós precisamos utilizar todos os nossos conhecimentos, todo o grau de liberdade que possamos ter de pensar, para poder também agir no bem. Nós temos, claro, é livre-arbítrio, temos restrições, mas usar toda a plenitude para conseguir ser o árbitro do seu próprio destino, na sua escolha, procurar motivações para poder trabalhar a lei de causa e efeito em si,
e não propor ao outro desgraças que vão ser tropeços, pedra de tropeço mais adiante. Porque o nosso uso do livre-arbítrio causa reações. O que a gente pensa impacta no meio. Nós fazemos impregnações onde passamos, deixamos marcas, né? E as escolhas infelizes que nós fazemos, eu faço, você faz, todos nós fazemos, geram provações, expiações, e fazem parte do nosso mecanismo evolutivo, né? Então, Emmanuel, com muito cuidado, como sempre, ele afirma lá no livro O Consolador, na questão 245, uma questão importantíssima também para a gente pensar sobre isso. Estamos passando por prova, estamos agora passando por uma expiação até. As provas, as expiações são as nossas melhores instituições universais que distribuem benefícios divinos para nós. É uma luta que ensina o discípulo rebelde, o preguiçoso, a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Lá na questão 24, ele diz que a expiação é pena imposta ao malfeitor que comete um crime, como ele é preso, por exemplo, ele não pode ficar solto, ele vai fazer besteira. Então ele reencarna com a sequela, uma hidrocefalia, por exemplo, que se ele ficar solto, isso é uma bênção para ele, vai ser problema, né? Então, Joana de Anjos nos fala lá em Plenitude, livro ótimo de ser estudado também, onde ela traz a origem dos sofrimentos, no capítulo 3, o seguinte: enquanto as provações constituem forma de sofrimento reparador que promove, que tem sofrimento que não promove, tá? As expiações apenas restauram o equilíbrio perdido, reconduzindo o delituoso à situação em que ele se encontrava antes da queda brutal. Vamos examinar isso. A expiação é uma restauração do equilíbrio no ponto anterior ao que ele cometeu, o suicídio, que ele fez o crime. Viram aí a questão? Ele precisa voltar a estar equilibrado de novo para continuar. Os seus parceiros vão evoluindo, vão adiante, né? Então, nós sabemos que a possibilidade de resgatar as faltas, principalmente na própria vida, é um esforço de todos nós espíritas, sempre por meio da reparação. Nada de dizer aquela frase, eu não quero cruzar a calçada com aquela pessoa, eu não quero nem saber. Não, procura saber, procura para a pessoa, resolve essa diferença aí. Então, a questão 1000 do Livro dos Espíritos nos fala uma frase seríssima: o resgate das vidas, das faltas cometidas, só através do bem se repara o mal, gente. Não se repara o mal com outro mal, com a omissão, com o medo, com a fuga psicológica. Não é. Precisa reparar com o bem. E aí a Joana de Anjos fala uma frase muito interessante, ela pegou um pouco do Jung aí, ela diz de uma maneira muito bonita, né, como sempre, né, ela, numa psicografia que o Divaldo fez, na noite de 3 de janeiro de 2016, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia, e ela falou uma frase muito interessante num texto: resguarda a tua consciência, não deixa que os remorsos tomem conta, mantém-te criança. Esse criança aí, gente, daria uma palestra inteira. Nós temos que pensar bastante essa questão do remorso. Cuidado, remorso não é necessário no nosso nível evolutivo, não é bom não, né? Então, olha só, nós estamos aqui falando de reparação das faltas. E o André Luiz, ele tem as obras dele recheadas de casos de reparação, de consequências, de arrependimentos, ele traz coleções. Eu peguei do Ação e Reação, do livro Ação e Reação, eu peguei 6 itens, que eu vou dar só uma breve notícia sobre eles, para que a gente tenha uma ideia. Eu recomendo ler,
dívidas agravadas. A pessoa reencarna com uma dívida e agrava a dívida, onerando mais ainda a sua situação. Débitos estacionários, ou seja, não evoluiu em nada, o débito ficou estacionário. Resgates interrompidos. Débito aliviado. Dívida expirante e resgate coletivo. Olha aí, 6 modos de reparar, né? Então, no capítulo 12, no débito agravado, né? No plano espiritual, estava lá o protetor espiritual conversando, o Silas conversando com... O Silas era aquele companheiraço que tinha uma certa experiência orientando André Luiz. No capítulo 12 de Ação e Reação, uma senhora vem e fala: socorro, ajude, ajude, porque a minha querida filha que está na Terra está preparando um material para suicidar-se. Eu estou me sentindo incapaz, imagina, tadinha da protetora espiritual. Eu sou mãe e a minha desventurada filha encarnada pretende matar-se essa noite. Aí o Silas falou: ela vai se comprometer mais ainda, o débito vai ficar agravado. Ela é recorrente com a ideia de suicídio. Atenção, gente. Não deixe o urubu pousar na sua cabeça. Não deixa fazer ninho. Suicidar-se não resolve. Eu estou falando para espíritas, tá? Nem ideia do suicídio, porque os obsessores adoram esse pensamento. Então, eles foram para ajudar, e estava lá a moça com uma filha atormentada. A filha tinha uma expiação terrível. E estava lá o vidro, estava lá o copo de vidro com um veneno já. O amigo espiritual chega e fala ao ouvido dela, chama ela à responsabilidade. Ela está com a ideia fixa porque não aguentava mais aquela prova, aquela expiação com a filha. Então, ela chora, porque o pensamento do instrutor espiritual invade como uma luz e ela desiste de tomar o veneno. E ele dá um estímulo no corpo que a mão bate e o copo cai. Pronto. Aí ela falou: nossa, alguma coisa está dizendo que... E ela desistiu. Mas é uma suicida em potencial. E olha, André Luiz escreve que o Silas teve que afastar alguns obsessores que já estavam rondando a casa dela, porque ela emitindo pensamento de suicídio constantemente, estava atraindo entidades que iriam fomentar a ideia do suicídio. No capítulo 13 de Ação e Reação, temos débitos estacionários. Era uma paisagem rural, um lugar muito pobre, muito assim, casebre. Uma senhora que tinha um coração já baleado, já com problema, e um filho que era uma idiotia completa, um doente mental gravíssimo, que era uma criança. E aí o Silas chega e fala: ela não pode desencarnar. Ela não pode, porque o débito era do filho, ela se ofereceu para ajudar o filho, embora tenha sido copartícipe na vida anterior dos delitos que ele cometeu. Esse espírito que hoje a gente chama de neném, criança, bonitinha, gente, é um espírito imortal que tem experiências reencarnatórias. André Luiz fica, tadinho, ele fica abatido. E aí, era Poliana e Sabina o nome da mãe e do filho, né? Ela vendo, ele falou: preciso melhorar o coração dessa senhora, né? Então, intuiu, estimulou a glote para que ela tivesse sede e ela foi procurar o pote já estava com fluidos salutares. Ela adormeceu, o espírito Silas, muito inteligente, muito experiente, aplicou passe, tirou do corpo e levou ela para um campo, um lugar da natureza, plenamente fora do vaso físico. E aí André Luiz falou: então vamos agir. Ele falou: André, eu vou chamar as autoridades que entendem na natureza.
Então, esse é um momento de reflexão para todos nós. As grandes queimadas, né? Quantas entidades trabalham, quantos espíritos em fase embrionária da razão, a fauna, a flora medicinal que nós temos, né? Os espíritos em evolução ali, na fase primária da evolução. Muito cuidado com a nossa natureza, não é? Então, ela orou, ele orou. Vieram 5 entidades que André Luiz descreveu como chamas de luz. Apareceram trazendo a linfa luminosa da reparação, a essência curativa retirada das mangueiras, dos eucaliptos. E aquele amálgama foi colocada no coração perispiritual daquela senhora. O perispírito absorveu aquilo com uma ânsia, porque o coração estava deficitário, ela não podia desencarnar. Ela reencarnou para ajudar aquela criança, né? Aquele espírito a reencarnar. Ela tem uma melhora extraordinária, ele traz para o corpo e ela acorda de manhã muito bem, dando uma sobrevida. Aí o André Luiz vai, construtor, para examinar o psiquismo daquele ser monstruoso que estava ali numa doença grave, uma doença psiquiátrica grave, né? Simplesmente ele foi um monstro palaciano, utilizando-se da política da corrupção, flagelou o povo, cometeu crimes ocultos, ocultos para a imprensa, ocultos para o povo, mas para a lei de Deus. Viúvas, órfãos, trabalhadores humildes, escravos, passavam na terra mental daquele menino. Ele era um monstro. Mas para aquela mãe, era o filho querido. E quem era ela naqueles palácios aristocráticos, naquelas mesas cheias de bebidas, naquelas festas, naquela perda de tempo, né? Era a Poliana, a mãe. Ele e ela fizeram muito estrago, muito estrago. A história tem notícias que deixam a gente assombrado, mas atenção, hein, gente? Nós espíritas, somos copartícipes dessa raiz de problemas que nós estamos comendo dobrado aqui no Brasil, na Europa. Nós estivemos lá naquela loucura que aconteceu na França, no ceifamento de vidas, estivemos em ações insensatas e conseguimos abrir débitos enormes na nossa vida, porque nós somos médiums, por isso nós somos espíritas, somos pregadores espíritas, por isso que a gente está procurando ultrapassar a egolatria. Quando eu vejo um fidalgo orgulhoso na televisão fazendo discurso, eu penso, meu Deus, ele não sabe a quantidade de problemas que tem sobre a cabeça. Delitos enormes que a vida vai mostrando, né? O que é que vem depois, né? Então, o item 14 do Ação e Reação fala de resgates interrompidos. O nome dele era Ideu, chefe da casa. Um homem que era já maduro, Maduro para o André Luiz naquele tempo, na década de 40, 35 anos, era maduro para o André Luiz. Se nós fôssemos pegar essa contagem, nós somos tudo velhaco, tudo velho, né? E a Marcela era a esposa e tinha 3 filhinhos, Roberto, Sônia e Márcia, né? E esse cidadão, ele tinha uma amante permanente por fora, uma moça leviana, inconsequente, que estava fomentando, e ela era obsidiada, um quadro tenebroso de obsessão, fomentando o rompimento dessa relação, numa época que não tinha divórcio. Ele estava profundamente perturbado, cheio de perturbadores de volta.
Então, ele, uma noite, ele pensa em matar a própria esposa para poder se livrar da relação, enganar a polícia e casar com a outra. A outra estava enganando ele. Ele achava que depois ele levava os filhos para lá. Esse pai tinha um ódio enorme do menino Roberto. E aí a gente vê o engendramento. André Luiz e o instrutor, o Silas, fazem uma incursão mental nesse chefe de família, esse espírito encarnado, e vê que na encarnação anterior ele era casado com essa mesma esposa. E abandonou-a, largou-a, como a gente chamava antigamente, ao léu, e foi viver aventuras num certo país, num certo lugar da América do Sul. Ela, então, se casou de novo. Procurou viver sua vida, uma vida rural. E ele, depois de gastar o corpo, gastar a mente, o dinheiro, voltou de novo e encontrou-a na cidade pequena, casada. Matou o marido dela. E aí foi preso, teve uma série de problemas, etc. Esse que foi morto é o filho pequeno. Ele maltratava o filho, que o André Luiz chegou a ficar com pena, gente. E as duas moças pequenas? Quem são elas duas, né? São exatamente as duas mulheres que arrastaram com sedução ele para os bordéis, para a prostituição, etc, etc, etc. Está aí um resgate que foi interrompido. Por quê? Porque esse consórcio familiar foi para resolver. E ele, então, vai com a arma em punho na madrugada. Então, o amigo espiritual falou: André, precisamos agir rapidamente, porque ela não tem no quadro das expiações dela morrer assassinada. Olha só, ninguém desencarna à toa, não há acaso. Então, aplicou um passe na menina, na mais sensível das duas, retirou-a do corpo e ela viu o pai com a arma na mão. E a menina gritou, como se fosse uma sonambúlica: papai, papai, não se mate, não se mate, eu não mate. Tal. A casa toda acordou, a mulher acordou, e ele, então, no corredor, com a arma na mão. A mulher chega, vendo ele com a arma, achou que ele estava querendo suicidar-se. Aí ela se ajoelhou e falou para ele: não precisa isso, eu vou me embora, vou levar meus filhos comigo. Você pode ficar com aquela mulher, pode ficar com ela, eu não vou fazer uma impressão, não precisa se matar por isso. Ela entendeu que ele ia se matar, mas ele ia matá-la de maneira cruel. Por isso que o resgate foi interrompido aí, e Deus sabe aí a continuidade dessa história, né? Não tem lá no André Luiz a continuidade. Débito aliviado está no capítulo 16 do livro Ação e Reação. Débito aliviado, né? Existia lá naquela casa simples do homem chamado Correia, uma menina loura, dos seus 9 a 10 anos, e tinha duas crianças. Olha, foi a primeira vez que eu vi registro do André Luiz sobre a cor da pele. Ele precisou botar isso porque eles dois eram reencarnação de filhos de escravos africanos que na encarnação passada colaboraram com ele em uma série de delitos. Por isso que ele botou a tez escura. Nunca nós vimos nenhum registro assim. Então, André Luiz chega na casa, os meninos estão dormindo e tal, e ele observa que esse Correia traz um halo de luz, uma entidade espiritual magnífica ajudando ele. Ele adotou os meninos, uma filha loura e 2 negros. E aí a mãezinha, ele morava com a mãe, né? É interessante notar que ele, na casa espírita, era respeitadíssimo, médium, ajudou muita gente. Em determinado momento, onde eles estão ajudando, observa o André Luiz que ele trazia na pele, parecia escama de peixe, a pele toda enrugada. Ele padece isso desde quando ele nasceu, porque ele trouxe uma sequela da vida anterior, porque ele foi adotado, um dono de uma fazenda o adotou, tratou ele como um filho querido. Só que a mãezinha dele, ele não sabia quem era. Existia lá
um senhor e uma senhora que o adotaram, e ele chamava de mãe. Só que essa senhora desencarnou, o viúvo se casou com uma moça mais jovem, essa lourinha que ele está vendo aí no caso. Só que ela tinha interesses materiais, e ele também. E eles se consorciam sexualmente, e ele queima com resina, depois de dar uma beberagem para o pai adotivo, ele queima o pai adotivo, morre num desespero muito grande. Padeceu obsessão 100 anos. Gente, 100 anos, até que os dois foram orientados, até que os dois foram recuperados. E o Silas participou, junto com o pai, o Druso, dos processos dessa família. Então, está ali os dois escravos que ajudaram a queimar, que faziam o meio de campo, a autora intelectual, que foi a esposa do pai adotivo, todos estão ali dentro do mesmo cenário. E quando eles estão conversando, ouvem uma criança chorando lá fora. E quando esse companheiro, que era um espírita orador, abre a porta, tem uma criancinha no berço. E quem é essa criança lá? Adivinhe? Ah, aquele pai que perdoou, depois de 100 anos de perseguição, vem também como filho adotivo. Ah, gente, vale a pena ler, gente. É demais da conta. Eu não vou nem contar mais para não estragar vocês. No capítulo 17, Dívida Expirante. Era um hospital e houve a eutanásia. Abreviaram. Ele era um mendigo para todo mundo, mas o plano espiritual foi preparado lá na mansão, que era assim que se chamava a casa espiritual. O nome dele era Léo, e ele padeceu muito porque ele fez coisas tenebrosas com o irmão na encarnação anterior, para ficar com os bens dele. O irmão era deficiente mental, ele fez muita besteira. E ele passa padecimentos enormes. Então, queridos irmãos, eu estou aqui falando desses resgates para mostrar para vocês, está lá na obra do André Luiz. Os resgates coletivos é aquele de Ascânio e Lucas, que está no capítulo 18, onde o avião caiu e os resgates acontecem, e você vê lá, cada um que estava ali estava se liberando de uma questão do passado. A doutrina espírita mostra que há dor como ingrediente para a expansão do espírito. Não a dor pela dor, mas quando tem a reparação. Então, é necessário, efetivamente, pensar na dor evolução, na dor expiação e na dor auxílio. Pensarmos, então, no processo reencarnatório como sendo uma bênção para o espírito poder estar, então, diante da sua possibilidade de alçar voo no processo reencarnatório. Então, queridos irmãos, nós vamos encerrar nossa conversa de hoje suplicando que os nossos companheiros que vão fazer a prece final, que orem por aqueles que estão padecendo as expiações, que estão reparando as suas expiações, que orem pelos médiuns, Divaldo Franco, tantos médiuns nas casas espíritas, que estão padecendo as suas dores, mas que estão trabalhando no bem. E que todos nós possamos, apesar do nosso passado, olharmos o presente e dizermos assim para nós mesmos, né? Eu agora sou espírita, eu agora compreendo, não vou mais me deixar levar pelo arrastamento das más paixões, porque eu sei que elas não são irresistíveis. Eu tenho a compreensão do porvir. E é agora, aqui, nesse momento, que eu vou começar a fazer o meu trabalho do bem, não da supressão da dívida do passado, mas para que a gente possa ter forças para ultrapassar os obstáculos que nós mesmos criamos. Que Deus nos abençoe e eu espero que tenha sido útil.